Então eu estava orando ao Senhor e o Senhor trouxe ao meu coração as vezes em que eu saía para pregar na rua e que eu mesmo fazia o louvor, eu mesmo cantava, eu mesmo pregava, eu mesmo orava, eu fazia tudo. E aquilo ali veio no meu coração muito forte, no sentido de que a gente precisa se dispor mesmo ao Evangelho, né? Então, eu vou cantar aqui na igreja junto com a Angélica, e eu tenho um sonho, um dia eu ainda vou gravar um CD cantando para Jesus. Como? Eu vou me aperfeiçoar, tantas coisas que eu já me aperfeiçoei. Então, a gente tem que se colocar mesmo à disposição do nosso Deus na brecha. Faça isso, né? Não desista então dos seus sonhos de glorificar o Senhor, porque alguma impossibilidade pareça surgir no meio do caminho. Tem uma palavra muito forte para os nossos corações hoje, Salmo 115, o tema da nossa mensagem é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Vamos fazer a leitura, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Verso 10: confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o socorro e o escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, de menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam mais a Deus, tampouco nenhum dos que desceram ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Amém? Vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor, fale conosco. A sua palavra, ó Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da nossa alma e espírito. Ó Deus, até a divisão de juntas e medulas. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E quando ela é pregada na fidelidade dela, é Deus falando com o povo, é Deus falando com a igreja. E a igreja, os teus filhos estão reunidos hoje para que nós possamos, ó Deus, lhe ouvir, sermos tocados, visitados pela tua santa verdade. Ó Deus, esquadrinha o nosso coração nesse dia de hoje e arranca do nosso coração que não convém e prepara-nos, ó Deus, para receber o que é agradável aos teus olhos. Fala conosco nesse dia, o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, nós não sabemos quem é o autor do Salmo 115, ok? Mas provavelmente é o mesmo autor do Salmo 135, onde há muitas similaridades na forma da escrita e também no conteúdo. Nós não sabemos também exatamente em que contexto, em que época esse salmo foi escrito, mas os estudiosos, avaliando o livro de Isaías, eles dizem que esse salmo foi escrito na época que o rei da Assíria, o rei Senaqueribe, estava procurando invadir Israel e levar o povo de Israel ao cativeiro da Síria. O povo de Israel viveu 2 cativeiros na mesma época. Metade da nação viveu o cativeiro babilônico e metade viveu o cativeiro assírio.
E o rei da Síria, nessa época, era o rei Senaqueribe, um homem que foi conhecido por se gabar muito pelo seu grandioso exército. O exército que ele tinha de homens era um exército numeroso por demais, né? E o que acontece? Quando se entravam nas cidades antigas, quando você entrava numa nação antiga, olhando para o tempo das Escrituras aqui, para o tempo dos Salmos e para o tempo do livro do profeta Isaías, quando você entrava numa cidade, era cheia de o quê? Dos deuses, certo? Você lembra, por exemplo, de Paulo no capítulo 17, quando ele entra em Atenas, tem um monte de estátuas de deuses levantados, né? Os deuses gregos, os famosos deuses do Olimpo. Na Grécia tinha estátua deles para tudo quanto é lado, nas cidades gregas, não é? Em Atenas, por exemplo, na época de Paulo. Se você entra, por exemplo, nas cidades ali da Síria, na época ali de Isaías, não é? Baal, entre outros deuses, como Azera e outros deuses, eles tinham várias estátuas. Então era natural que quando uma pessoa entrasse dentro de Israel e da cidade de Jerusalém, elas perguntassem: quem é o teu Deus? E aqui você está diante do texto, eu peço para que você deixe aberto para a sua melhor compreensão. Você vai ver no verso 2, a pergunta é: por que as nações perguntam onde está o seu Deus? Quando alguém visitava Jerusalém, não havia nenhuma estátua de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus disse que não era para se fazer estátua dele. Nos 10 mandamentos dados a Moisés, capítulo 20, Êxodo capítulo 20, diz que nós não devemos fazer imagem de Deus, imagem de escultura de Deus, e nem imagem de escultura de alguma coisa na terra, no céu ou debaixo da terra. Então as pessoas elas ficavam perguntando quem era o Deus de Israel, não é? Só que a primeira coisa que nós precisamos aqui nos lembrar é que isso aqui é muito bonito, esse salmo, porque os salmos eles são canções, eles foram compostos para serem cantados pelos judeus. E o Salmo 115, né, ele foi escrito em forma de litania. Pastor, o que é uma litania? Litania, né, é como, por exemplo, quando você vai em uma igreja e você tem o sacerdote da igreja ali, o pastor, o ministro, ele recita uma palavra e a igreja em coro vai lá e recita o resto, né, recita o refrão. Aí novamente o ministro recita, né, uma palavra e a igreja recita o refrão. Então era uma música. E o sacerdote fazia isso. Então esse salmo aqui foi em forma de litania. Você sabia que a palavra litania, ela tem origem latina, mas a derivação dela é do grego. Mas da palavra litania é que se surgiu a palavra ladainha, que hoje em dia é até uma palavra que nós consideramos ela mal, né? Quando a gente fala assim, nossa, que ladainha, é porque a gente está considerando uma coisa enfadonha. Mas uma ladainha, né, na acepção da palavra, é quando você vai numa igreja e, por exemplo, há um coral cantando. E ali tem, por exemplo, o tenor que ele canta e depois tem o coral atrás que recita. Isso é uma litania, isso é uma ladainha, por assim dizer. Então esse era um salmo lindo cantado entre os judeus, né? E segundo a história, provavelmente ele foi o salmo usado na abertura do segundo templo de Israel. Quando Israel voltou do cativeiro, no tempo de Esdras, capítulo 8 vai falar sobre isso, lá na reabertura, quando eles foram inaugurar o templo, esse foi o salmo que foi entoado, cantado para a glória de Deus. Então isso é bonito demais você entender isso. O verso de número 1 diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas ao teu nome. O autor do Salmo diz que quando nós olharmos para as nações que têm outros deuses, ou quando nós olharmos para nós mesmos, nós não devemos atribuir a nós nenhuma glória, e não devemos atribuir glória a nenhum Deus estrangeiro. E ele vai dizer depois o porquê que não se deve atribuir glória a deuses estrangeiros. Porque toda a glória é do Senhor. Eu faço questão de dizer isso aos irmãos. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, no verso 18, que é Deus quem nos dá força para nós adquirirmos riquezas.
Até uma pessoa que veio da pobreza e ficou rica, ela não deve bater no peito e dizer: eu conquistei tudo isso com a força do meu braço, com o suor do meu rosto. Essa pessoa deve dizer: Deus me deu força para que eu conseguisse adquirir o que eu adquiri. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Está escrito também em Jeremias, no capítulo 9, no verso 23, que nós não devemos nos gloriar na nossa sabedoria, na nossa força. Não devemos, mas devemos nos gloriar em conhecer a Deus. Sempre que nós então batemos no peito e trazemos e exaltamos alguma glória a nós mesmos, nós estamos pecando contra o Senhor. Então o Salmo faz questão já de colocar o ser humano no seu devido lugar, que é o lugar de adorador. Nós somos adoradores. Nós acabamos de cantar um hino, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é isso, né? A Confissão de Fé de Westminster, que é um documento antigo, um documento de fé, diz: o fim, no capítulo 1, no ponto 1, diz: o fim principal do homem é glorificar ao Senhor. Nós nascemos para dar glória a Deus, e sempre que eu trago glória a mim mesmo, eu peco contra o Senhor. Então, nós devemos olhar para esse texto e dizer: não, Senhor, nenhuma glória a mim, toda glória a Ti. Por quê? Diz o Salmo: porque é pelo Teu nome, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Deus é o único que consegue sustentar o nome dEle de pé. Nós não conseguimos sustentar o nosso nome. A verdade é que se nós fôssemos expostos a certas situações sem a graça de Deus, nós até negaríamos o Senhor. Só se a graça de Deus estivesse sobre nós, e se nós fôssemos torturados ou ameaçados, é que nós não negaríamos o nome do Senhor. Só Deus sustenta o seu próprio nome. Por isso que ele disse a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Por isso que Jesus, quando estava sendo preso, diz as Escrituras que os soldados foram prender ele e estavam confusos sabendo quem era Jesus, lá no livro de João. Aí ele diz: eu sou, e a Bíblia diz que eles caíram no chão. Uma coisa incrível, não é? O texto lá de João diz exatamente isso. Jesus lá, depois da oração no Getsêmani, no final do Evangelho de João, quando ele vai ser preso pelos saduceus, pelos fariseus e tudo mais, ele precisa ser levado ao Sinédrio. As pessoas perguntam: quem é ele? Quem é ele? Porque todos vestiam ali mais ou menos igual. Jesus diz: eu sou. E todo mundo cai no chão, como se fosse uma manifestação da glória de Deus ali, né? E aquelas pessoas literalmente são derrubadas no chão. Deus sustenta o seu nome. A Bíblia diz: pelo seu amor. Só Deus é capaz de sustentar o verdadeiro amor de pé, custe o que custar. Olha, se você diz: eu amo mais do que tudo e faria de tudo por uma pessoa, e isso depende muito. Se a graça de Deus não estiver sobre você, você nega o seu amor dependendo das circunstâncias, não é? Casais que se amam podem negar o amor uns pelos outros se a graça de Deus não estiver sobre eles. Pais podem negar amor aos filhos se a graça de Deus não estiver sobre eles. Isaías diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Deus é o único que sustenta o amor. Está escrito em 1 João capítulo 4 que Deus é amor, Ele é amor. Então nós temos que confiar no amor de Deus, sabe? Olha, isso é muito importante, porque muitas vezes nós confiamos demais no nosso sentimento, e o nosso sentimento, às vezes, ele é um sentimento que parece ser o amor, mas não é. Às vezes é sentimentalismo, às vezes é paixão, às vezes é só caridade, não é? Mas o verdadeiro amor está em Deus. É por isso que, por exemplo, quando Deus diz assim: preguem o Evangelho primeiro e depois ajudem os pobres, Ele está dizendo que o verdadeiro amor é: prega primeiro, depois você vai lá e abençoa as pessoas, dá para ela roupa, comida, tudo. Porque não adianta, se você só alimentar o corpo dessa pessoa, você não vai estar amando ela na acepção da palavra amor. Porque amor é levar a pessoa até Deus, porque só Deus de fato sabe o que é amor. Consegue entender isso?
Então, se nós fôssemos entrar numa definição filosófica aqui sobre o que é o amor, nós íamos entrar numa epistemologia, no início, não é, de que Deus é o que dita o que é o amor, e não o meu coração e o seu. Deus dita o que é amor. Então, por exemplo, Deus diz que você orar por uma pessoa é amor, mas você pode simplesmente encontrar pessoas que zombam da oração. Esses que zombam da oração, eles estão errados. Nós que cremos na oração e sabemos do poder da intercessão por uma pessoa, nós é que estamos certos. E como há poder na oração? Então, é o que? Não a nós, Senhor, é pelo Teu nome, é pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Está escrito em 1 Timóteo 2, no verso 13, que ainda que nós fôssemos infiéis, Deus permaneceria fiel. Você pode agora, certo, jurar de pé junto fidelidade a alguma coisa na tua vida. Você não consegue sustentar sentado o que você acabou de falar de pé, se Deus não estiver com você te dando graça. Só há capacidade do ser humano em honrar a sua palavra se esse ser humano estiver debaixo da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus nós não conseguimos. Sem a graça de Deus nós somos volúveis. E nós o que? Nós fugimos do sofrimento, nós fugimos dos problemas, nós fugimos da dor. Mas quando nós estamos em Deus, Ele nos faz suportar a dor, suportar o sofrimento e ficar firmes, porque a graça dEle nos faz forte na hora da nossa fraqueza. Então, é pela fidelidade dEle. Então, quando eu vejo um casal que diz assim: eu amo meu marido mais do que qualquer coisa no mundo, e eu amo a minha esposa mais do que qualquer coisa no mundo, eu digo, está errado. A definição deveria ser: eu amo a Deus acima de tudo e depois o meu companheiro e a minha companheira. Esse é o jogo. Essa é a ordem de prioridades. Porque a fidelidade está em Deus. A fidelidade não pode ser sustentada pela força da carne, pela força da alma, pelas emoções do coração. Não pode ser sustentado. Então, é pela fidelidade de Deus. Olha o Deus que nós servimos. Ele é fiel. Ele honra o próprio nome dele, né? Ele honra, né, o seu amor, porque Ele de fato é amor. Então, as pessoas elas falavam isso zombando de Israel no verso 2. Perguntam às nações: aonde está o seu Deus? Porque como Deus não era feito de estátua, o Deus verdadeiro, como eu disse, nos 10 mandamentos, o próprio Deus disse que não era para criar uma forma dele em forma de estátua. As pessoas zombavam então de Israel. Eles diziam: cadê o Deus de vocês? Não tem Deus, entra na cidade, a gente não sabe nem quem é o Deus de vocês. Mas a questão é que o nosso Deus, ele é tão indecifrável, o nosso Deus ele é tão maior que o ser humano, que ele não pode ser representado, não é, através de uma figura humana, através de uma estátua humana feita pelos homens. Deus escolheu se revelar pelas palavras, por isso que a Bíblia é palavra, é texto escrito, porque o texto escrito é a forma mais próxima que o Senhor escolheu para se revelar a nós e se tornar conhecido a nós, nós não saberíamos quem era Ele. Então, enquanto os povos pagãos simplesmente levantavam estátuas e criavam lendas sobre os deuses ao qual eles diziam seguir, o Deus de Israel se revelou através de palavras e mandou com que as pessoas escrevessem a sua palavra, com que os profetas, com que Moisés, com que os apóstolos escrevessem essa palavra. Então, aonde está o seu Deus? O nosso Deus, Ele está nos mais altos céus. Como diz o texto, né? O nosso Deus, aí está, no verso 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então, o Deus que eu e você servimos neste momento de crise, de coronavírus, de pandemia, é um Deus que está no céu, que habita nos mais altos céus, mas que habita também dentro daquele que é humilde e contrito de espírito. Como isso é maravilhoso! Saber que Deus habita dentro de nós quando o nosso coração é humilde, quando nós temos contrição de espírito, quando nós temos piedade de espírito. Deus está dentro de nós e está acima dos mais altos céus.
Isso quer dizer, ele não pode ser definido pelos homens, os homens não podem colocar Deus numa caixinha, porque ele é muito maior do que nós, ele está no céu, mas ao mesmo tempo ele está tão perto, e ele faz tudo o que lhe agrada. Então, a sua pergunta pode ser: o que é que o Senhor fará por mim? O Senhor fará tudo o que o agrada. E aí é o que diz a palavra de Deus, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Deus faz tudo o que lhe agrada. O seu Deus e o meu Deus, ele está numa posição muito maior do que eu e você podemos imaginar. Então, o que eu e você podemos ter a confiança e a certeza é que ele é muito grande, mas ele resolveu estar perto, e ele está fazendo coisas boas pelo seu povo. Então nós que somos o povo de Deus, estamos amparados em tempos de crise, como diz aqui no Salmo 115, Deus é fiel ao seu povo. Em tempos de crise, Deus é fiel ao seu povo, que o ama, que honra o seu nome, que busca a sua presença, que ama o seu amor, a sua fidelidade, como está dizendo o texto. Isso é muito importante. Aí então vai haver uma comparação com os deuses das outras nações. O salmista vai dizer no verso 4, os ídolos deles quem? Das outras nações, que zombavam de Israel, dizendo: Israel não tem um Deus que a gente pode ver. O que adianta ter um Deus que você pode ver, mas como diz o verso 4, os ídolos deles são de prata e de ouro. Coisa imponente, a prata, o ouro é imponente, são feitos por mãos humanas. Quem faz o Deus dessas nações são as próprias nações. Os deuses deles não os criaram, foram eles que criaram os deuses deles. Quem criou Zeus, quem criou Thor, quem criou Afrodite, não foi, foram os gregos. Não foi Zeus que criou os gregos, foi os gregos que criaram Zeus. Está entendendo? Essa é a grande diferença. O salmista começa dizendo: Deus é o nosso Senhor, Ele é que está acima de nós, mas os deuses deles foram eles que criaram, e é por isso que a prova de que eles criaram é essa, verso de número 5, eles têm boca, mas eles não podem falar. Há uma estátua que tem boca, mas não fala. O Deus que nós servimos tem boca e fez promessas, fez aliança, entregou Jesus e diz: vocês estão na aliança da graça. Os deuses deles têm boca, mas não faz aliança, não faz promessa. Os deuses deles, diz o texto, têm olhos, mas não conseguem enxergar. Não é onisciente, não conhece tudo, não sabe de tudo que está acontecendo. É por isso que eles precisam de vários deuses. Eles não creem num Deus só. Precisa ter o Deus que sustenta a natureza, o Deus que sustenta o amor, o Deus que sustenta o trabalho, o Deus que sustenta a colheita, a prosperidade, porque eles não têm um Deus que é o que? Onisciente, que tudo vê, que tudo sabe, o nosso sabe. Então isso é o que o salmista está usando para retrucar. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. As súplicas, elas não conseguem, elas não chegam ao céu, simplesmente porque esses deuses não estão no céu, eles não existem, eles são fábulas criadas pela mente humana, eles de fato não existem. Irmãos, nós temos a graça de conhecer o único Deus que vive, e nós estamos em contrapartida de muitas outras pessoas que seguem a vários deuses, vários orixás, vários guias, várias coisas, e não conseguem encontrar respostas. Nós estamos diante de um Deus que, quando nós oramos, Ele nos ouve e Ele nos responde. E eu quero chamar os irmãos à oração, para que você, quando orar, ore de todo o teu coração e veja como o teu Deus traz resposta, como o teu Deus de fato é o Senhor dos céus e da terra, é onisciente, sabe do que está acontecendo e responde às orações. Então, nós cremos num Deus verdadeiro, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que nós não precisamos forjar o nosso Deus com as nossas mãos. Nós não precisamos vir aqui para a igreja e tentar criar um Deus para a gente ficar alegre. Nós podemos confiar nesse Deus que se revelou pela palavra.
Ele é o Criador. Nós somos as criaturas, nós só confiamos nele. Os outros povos que confiam em deuses, eles precisam criar os seus deuses, criar as suas lendas, criarem, não é, as personalidades dos seus deuses. Nós não. Nós estamos diante do Criador e somente nos dobramos à sua grandeza e à sua majestade. Então nós somos favorecidos por conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos céus e da terra, e não há outro caminho para que as pessoas sejam salvas a não ser por Ele. Graças a Deus que você e a sua família conheceram a Jesus Cristo, porque Ele é o único que veio na terra, não pecou, morreu, né, e se colocou no lugar dos eleitos para expiar o seu pecado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Cristo Jesus é o único que não está morto, mas que vive, porque passou pela terra e ressuscitou. Ele está vivo. Os outros todos morreram, não é? Qual é a prova de que o cristianismo é a verdadeira religião? Eu não vou ser evidencialista aqui para querer provar coisas para você, mas eu só posso te dizer uma coisa, não é? Maomé está morto, Buda está morto, Hare Krishna está morto, todos esses passaram. Cristo Jesus, Ele veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele foi à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro dos nossos corações. Só há uma religião verdadeira, porque só existe um Deus que está vivo, e esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi feito pelas mãos de ninguém, mas que é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que existem. Que coisa maravilhosa! Tem nariz, mas não pode cheirar. Verso 7. Tem mãos, mas não podem apalpar. Eles não podem nos tocar. Esses deuses destes povos não podem nos alcançar. Mas a Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa nos alcançar. Deus está por perto. Deus, Ele tem a sua providência sobre nós. E Deus, Ele há de trazer sobre nós toda a providência que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos e Ele vai colocar no nosso caminho, Ele vai colocar na nossa vida o que nós precisamos, porque Ele é o Senhor que conhece as nossas necessidades. Ele veio na terra, passou pelas nossas necessidades e conhece isso, não é? Verso de número 8: tornem-se como eles, aqueles que fazem o que nele confiam. Olha o que esse texto diz: todos aqueles que confiam nesses deuses criados de ouro e de prata, eles acabam se tornando como esses deuses. O que eles acabam se tornando? Nada, é o que o texto está dizendo. Eles acabam se tornando nada, no sentido de que eles continuam espiritualmente mortos, eles continuam desligados de qualquer tipo de espiritualidade verdadeira, eles continuam cegos, porque o Deus desse século enganou o entendimento dos descrentes. Satanás, que se fantasia de anjo de luz, acaba enganando muitos, usando esses deuses criados pelas mãos humanas, acaba enganando muitos que acham que esses deuses existem, mas não existem. Satanás triunfa sobre essas pessoas, mas os que creem nessas entidades acabam se tornando nada. Eles não podem ter confiança espiritual, eles não podem de fato crer numa promessa, eles não podem de fato confiar na salvação, eles não têm uma palavra penhorada sobre eles. Nós temos um penhor que nos foi dado, a salvação, o Espírito Santo. Deus penhorou o Espírito Santo. Ele disse assim: olha, eu ressuscitei e vou subir ao céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo como penhor, como prova. Você já viu? Você já penhorou alguma coisa? Tomara que não, mas você já penhorou alguma coisa? Você sabe como é que é? O penhor, quando você penhora algo, serve para que fique registrado que você passou por ali, que você tem algo com aquele lugar, que você tem alguma coisa tua pertencente a você naquele lugar que você penhorou. Jesus passou pelo mundo e disse: eu passei por aqui, estou vivo e vou deixar o meu Espírito no coração de vocês como penhor, para que todos saibam que o quê?
que a minha trajetória, ela não é como a dos deuses pagãos. Não tem nada a ver com a dos deuses pagãos. Não tem nada a ver com a dos deuses do Egito, com os deuses da Síria, com os deuses dos filisteus, porque o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Aí diz o texto, então, de forma maravilhosa, no verso 9: confie no Senhor, ó Israel. Aí Deus, então, está te chamando à confiança. Escute isso. Agora é a parte prática da palavra. Eu e você somos chamados a confiar. Confie no Senhor, mas confie mesmo, sabe? Tem momentos da nossa vida que o próprio Deus nos permite não termos nada para nos apoiar, que é justamente para nós o que? Termos o privilégio de podermos o que? Nos dobrar diante dele. Confie no Senhor. Você perdeu seus apoios? Você perdeu coisas nessa crise? Você perdeu coisas nesse momento de dificuldade do país? Não é? Perdeu os seus apoios, as suas muletas? Se dobre diante do Senhor. Confie no Senhor. Ele é fiel. Ele não falha. Ele não é homem para mentir e nem homem para se arrepender do que ele falou. Confia no Senhor. Ele é justo, ele é verdadeiro, ele honra a sua palavra. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo de número 9. Então você pode confiar que nesse tempo agora de instabilidades, Deus é o seu escudo, Deus é a sua defesa. Você pode todos os dias então acordar e dizer: o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 15, Abraão: eu sou o seu escudo e a sua recompensa. Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção. Aí diz em Efésios capítulo 6 que Ele nos deu o escudo da fé, que é a proteção que nós temos é a fé. Então, tenha fé, confie nesse Deus, Ele está protegendo a mim e a você de uma forma maravilhosa. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro. Quando você estiver desesperado, você pode ir até Ele. Agostinho de Hipona, que foi um filósofo, o filósofo talvez o maior filósofo da igreja cristã, que viveu no século IV depois de Cristo, ele disse assim: eu li Platão e eu li Aristóteles, mas eu nunca vi nenhum desses homens falarem: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos trarei alívio para o seu coração. Você não vai encontrar socorro na filosofia, você não vai encontrar socorro na psicologia, você não vai encontrar socorro nisso. Deus é o nosso socorro, é aquele que nós podemos nos dobrar diante dele, porque ele está vivo, gente, ele está diante de nós. Entenda que quando você chega no momento da oração para orar, Jesus está com você, está ali com você, literalmente com você. Ele disse: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não mente, Jesus não é um Deus lenda, Jesus não é uma entidade mística, Jesus é um ser real, é uma pessoa que você pode confiar, Ele é o seu socorro. Verso 11: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Novamente o Salmo diz: confiem. Não é? Eu estava meditando nesse Salmo e vendo, por 3 vezes aqui, nós somos chamados a confiar. Por quê? Porque o nosso coração é tendente à desconfiança, é tendente ao que? As preocupações, mas confie em Deus, confie no Senhor. Ele é de fato tudo o que você precisa para que você possa se locomover. Ele não é uma muleta, Ele é de fato a sua energia, a sua saúde para que você possa andar. Ele não é a sua muleta que ajuda você a arrastar as suas pernas cansadas. Ele é aquele que refrigera a sua alma e te guia pelas veredas da justiça por amor ao nome dEle. Confie no Senhor. Verso 12, já estamos encerrando. O Senhor lembra-se de nós e Ele nos abençoará. O Senhor nos abençoará. Meus irmãos, creia, o Deus que nós servimos é um Deus que tem promessas com o seu povo. Aí aqui tinha promessas com o povo de Israel, essas promessas são transferidas para nós na nova aliança. Deus nos abençoará. Se você escolheu não confiar em si mesmo e não confiar nos falsos deuses, mas se dobrar ao Senhor, Deus lhe abençoará. Deus abençoa aqueles que amam Ele acima de tudo, que abandonaram a idolatria. Então, Deus te abençoará. Verso 12 diz:
abençoará os israelitas. Verso número 12, abençoará os sacerdotes. Deus tem as suas promessas e abençoará todo o seu povo, independentemente de qual a idade você tenha, qual trabalho você tenha, de quanto tempo você conheça o Senhor. Deus abençoa aqueles que abandonaram a idolatria. Por isso que João diz: filhinhos, livrei-vos dos ídolos, tirem os ídolos das vossas vidas, não acreditem nesses deuses falsos, não é? João Calvino, reformador do século XVI, ele disse: a mente do homem é uma fábrica de ídolos, não é? Aí você escolhe então não acreditar nessa fábrica de ídolos, mas a confiar no seu Deus. Você será abençoado por Ele, abençoado porque escolheu, não é, depositar a sua fé nele e não nesses ídolos que são criados pela mente humana em todas as nações da terra. Versículo 13: abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. É o que eu estou dizendo, não importa o seu tamanho, a sua idade, o Senhor abençoa do menor ao maior. Como diz a profecia, que Ele derramaria do seu Espírito sobre os velhos e os jovens. Verso 14: que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Coisa maravilhosa. Aqui nós temos palavras de bênção, né? Nós temos o Senhor abençoando o seu povo. Então, você pode confiar nessa palavra, ore em cima dessa palavra, certo? Hoje, antes de dormir, abra no Salmo 115 e ore em cima dessa palavra, sobre esse Deus, sobre essas promessas, porque Ele tem prometido estar conosco e nos abençoar. Então, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Deus então está nos abençoando, nós estamos debaixo da bênção de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus é soberano, tudo que está acontecendo no mundo, Deus sabe o porquê disso. Ele quis que fosse assim por algum motivo, e na hora certa Ele vai fazer com que essas coisas acabem, mas a bênção Ele não tirou de mim e de você. Às vezes a gente olha para o caos, né, da economia e do coronavírus e diz: Deus retirou a bênção dele de sobre mim. Não, a bênção do Senhor está sobre nós, como diz o texto sagrado do Salmo 115. E aí então nós terminamos a palavra nos versos 16 e 17 e 18, que diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Isso é muito importante. Deus confiou a nós a terra. Deus confiou a Adão o serviço. Deus disse a Adão: Adão, cultive o jardim, dê nome aos animais. Deus confiou a nós então a terra, para que nós pudéssemos fazer a diferença aqui. Então, enquanto estivermos aqui, que nós possamos cuidar, que nós possamos produzir, que nós possamos fazer coisas que são úteis para nós e para outras pessoas. Deus está nos mais altos céus e nos entregou a terra. Está escrito lá em Mateus 5 que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Está falando sobre a terra de fato. Deus então entregou o controle da terra aos seus filhos, porque os seus filhos é que sabem, né, que, por exemplo, a natureza, ela deve ser usada, mas ela não deve ser destruída. Ela deve ser preservada, cuidada, mas nunca destruída. Então é necessário que nós, de fato, andemos debaixo desse mandamento do Senhor, que é o mandamento cultural, trabalhar. Então, trabalhe, certo? Deus te deu a terra, trabalhe com a força que Ele te deu. Nós estamos aqui debaixo de um decreto que nós podemos trabalhar ainda. Algumas áreas estão fechadas, mas quem pode trabalhar, trabalhe. Nós temos que desenvolver, temos que fazer isso. O ser humano nasceu para essa produção. A minha oração todos os dias é para que o Senhor tenha misericórdia, para que esse vírus possa ir caindo, retrocedendo, e as pessoas possam voltar a trabalhar, porque Deus criou o ser humano para trabalhar, para produzir, para gerar. Ele entregou a terra nas nossas mãos, né? Diz o verso 17: aqueles que morrem não podem fazer mais nada. Então aproveite que você está vivo, né? Não trate a dificuldade atual do momento como se fosse uma morte. Não é uma morte, é só um desafio.
que nós temos que passar por ele. E aí nós terminamos com: mas nós bendiremos o Senhor desde agora para sempre, aleluia. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar, nós vamos confiar, nós estamos debaixo da mão de Deus, e nós vamos continuar o que? Adorando ele, a beleza da santidade dele. Deus não é feito por mãos humanas, porque ele é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então você pode adorar ele no teu carro, na tua casa, tomando banho, antes de dormir, aonde quer que você esteja. O nosso Deus, ele está muito próximo de nós. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração?